abrir os olhos do cego, fazer também com que este não morresse. Olha que coisa. Então observa que o Senhor Jesus, ele operava tantas maravilhas. O Senhor Jesus, ele operava tantos milagres. Operava, não opera, como eu estou dizendo naquela época, operava no passado, opera no presente e opera no futuro. E aí alguém olhou assim, ele não fez tanto milagre, ele não fez tanta cura, ele não deu vista para o cego. E por que ele não fez alguma coisa para que Lázaro não morresse? Irmão, presta bem atenção. Aleluias. Presta bem atenção nessa situação. O que ele estava dizendo assim, eles não tá nem aí com vocês. Ele não quer nem saber. Não. Mas Jesus, meus queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor, aleluia, quando ele escuta essa palavra, tem palavra que muitas das vezes nós ouvindo de alguém que Jesus, antes que nós respondemos, Jesus responde. Sabia disso? Jesus responde. Eu me lembrei, aleluias, e daquele homem em Lucas capítulo, Marcos capítulo 5, depois eu volto aqui, em Marcos no capítulo 5, e no verso 25, fala da mulher que tinha um fluxo de sangue, mas não é isso que eu quero falar. Mas o Marcos capítulo 5, e no verso de número 21, fala, e passando Jesus outra vez para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, junto ao mar. E eis que chegou um principal da sinagoga, vendo, prostrou seus pés e rogou muito, dizendo, a minha filha está à beira da morte. Rogo que venha e ponha a mão sobre ela, para que ela sare e para que ela viva. Olha aí. Um príncipe da sinagoga, venha. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que apertava. Então, quando chamou Jesus, a maioria das vezes, nós, aleluia, coisa linda, irmão Fernando, falou, dá uma palavra, meu irmão. A palavra aí, a palavra é essa. Coisa boa quando você pede uma palavra. Essa palavra aqui, muitos anos atrás, ela foi acontecida na vida desse pessoal. E agora, meus irmãos, o que acontece é que ela está renovando agora na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E aí, quando chamou assim, vem na minha casa para que a minha filha sara e para que a minha filha viva. E foi com ele. E está à beira-morte. Rogo que vai. Então Jesus foi com ele. Então no meio do caminho, não quero me prender aqui na mulher, mas eu vou falar aqui. E foi com ele seguir a multidão. Aí a Bíblia no versículo 5, certa mulher que havia 12 anos e que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos e despedindo tudo quanto tinha e de nada aproveitado, mas antes ia de mal a pior. Arabacara rassura, mandacai. Oh, glória, 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 glória. Ela ouvindo, a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha. E antes ela ia de mal a pior. Mas no versículo de número, aleluias, 27, ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás da multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se eu somente tocar, eu sararei. Tá vendo, meus irmãos? Se eu somente tocar, eu sararei. Irmão, em Levítico capítulo 15, no verso de número 19, Levítico capítulo 15,
E número 19, deixa eu mostrar para você ver um assunto aqui. Ó, diz assim: mas a mulher, quando tiver um fruto e o fruto de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, quando tocar no 7º dia até a tarde. E tudo aquilo que se deitar, tudo aquilo que sobre ela se deitar, durante sua separação, será imunda. Tudo quanto assentar será imunda. Já vai vendo aqui, então essa mulher aqui, ela nem poderia se aproximar de Jesus, porque ela era pela lógica, no Antigo Testamento aqui, seria imunda. Então ela já tinha a primeira barreira de não aproximar de Jesus. Voltando em Levítico capítulo 14, Levítico capítulo 14, no verso de número 1, Levítico capítulo 14, no verso 1 fala: e depois falou sobre Moisés, dizendo: esta é a lei da lepra, e da sua purificação será levada ao sacerdote. E o sacerdote será fora do arraial, e examinará, e se a praga de lepra for separará. Então veja só. Então essa mulher aqui era uma ordem que Moisés deu, que todas as pessoas que tinham fruto, eles eram separados. Nossa irmã Rebeca Dias, Deus abençoe, nosso irmão Bruno também, sua esposa, sua família, está participando conosco. E então pela lógica, era separado. Não poderia se aproximar. Se você pegar em Marcos capítulo 7, e no verso de número 24 ao 30, 7, 24 ao 30, você vai ver uma coisa muito interessante. E levantou-se dali, foi para a região de Tiro e Sidom, e entrando na casa de uma, não queria que ninguém soubesse. Mas uma mulher cuja filha finíssima tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou sobre os seus pés. E essa mulher era Sirfinice. Mas Jesus falou assim: deixa primeiro saciar os pão, porque não é lícito tomar o pão e lançar os cachorrinhos. E ela respondeu, disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa. E no versículo 30, disse assim: por estas palavras vai, e o demônio já saiu. E no versículo 30, no versículo 29, no 30 fala: e indo para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Então, meus irmãos, voltando no texto que nós estávamos falando, essa mulher aqui também não fazia parte do grupo. Mas Jesus, ela foi, ela se humilhou, ela buscou, ela decidiu aproximar de Jesus. Muito bem. Aí, tem horas que nas nossas vidas, aí quando chega, nós estávamos falando da mulher de Jairo, e quando chega no 31, disse, pois, seu discípulo, porque lá no 30 ele fala, eu voltei para Marcos capítulo 5, versículo 30. No 39 fala, e logo que secou sua fonte de sangue, seguia, sentiu que seu corpo já estava curado. E logo Jesus, conhecendo que sua virtude, ele perguntou em volta: quem me tocou nas minhas vestes? Disse ao discípulo: a multidão te aperta. Quem me pergunta quem tocou? Ele olhava ao redor para ver o que tinha acontecido. Então a mulher sabia o que tinha acontecido e temendo e tremendo, aproximou e prostrou diante dele e disse toda a verdade. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, vai em paz, separa desse mal. Versículo 35 eu quero falar isso, estando ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta.
Por que vocês estão incomodando mais o mestre? A tua filha está morta. Eita, agora. Foi quase o mesmo caso de Marta, de Marta. Quando Jesus, aleluias, aproxima do sepulcro, que fala para Marta tirar a pedra, irmão do defunto, ela falou: Senhor, já cheira mal, porque já se faz 4 dias. Aqui, quando alguém chegou e falou para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu, já não tem mais o que fazer. Aleluia. E no 36, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. Não tema, mulher. Aí falou assim: não tema, Jairo, crê somente. E no 37 fala, e no 37 a Escritura Sagrada fala que não permitiu que ninguém, a não ser Pedro, Tiago e João, e irmão, e tendo chegado na casa do principal da sinagoga, aleluias, ele viu um alvoroço e ele perguntou, aleluia, por que é? Ele viu aquele grande alvoroço ali, né? Aí ele perguntou uma coisa assim: por que vocês alvoracei? A menina está morta, mas a menina dorme. A menina dorme. E riram-se dele. E a Bíblia disse que ele fez sair e tomou consigo o pai e a mãe da menina. E com ele estava, entrou, ao da menina estava. E tomando a menina disse: Talita cumi, que está dizendo: menina, eu te digo, levanta. E logo a menina se levantou, pois tinha 12 anos, e toda assombraram. E no versículo 43 fala: e mandaram, aleluia, mandou que apressadamente que ninguém soubesse, mas disse de comer. Uma menina, irmão, tá vendo aqui? O que nos chamou muita atenção aqui, aleluia, foi quando ele chegou. Tem um texto, parece que é Mateus capítulo, deixa eu ver se é Mateus capítulo 9, verso 18, 9, 18. Mateus capítulo 9, verso 18. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, mostrar para os irmãos esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. 9, 18, deixa eu ver, 9, 18. É 9:22. Vai contar 9:18, conta a mesma história. Fala o poder sobre a doença e a morte. Aí, mas eu não quero falar aqui, fala que vai falar a mesma história. No versículo, Mateus capítulo 9, verso 21, fala: porque dizia consigo mesmo, se eu somente socar, sararei. Mas eu quero dizer no 23. Quando Jesus chegou, no 23 aqui, 9:23 de Mateus, diz assim: disse-lhe, retira-vos. Não, 23. Jesus chegando à casa daquele principal, vendo o instrumentista e o povo alvoroçou. Agora eu pergunto para o irmão: por que estavam ali os instrumentistas? Por quê? A história disse que naquela época, quando morria uma pessoa, meus irmãos, a pessoa chorava. Era pago para chorar. As pessoas choravam, tinha choro. Aleluias. E ali os instrumentistas estavam ali para poder fazer aquilo, aleluia, que era de cumprimento naquela época, que era chorar por aquela vida. Alabacarahacé. Mas a Escritura Sagrada nos revela, querido irmão, que, aleluias, que estava ali para comemorar um choro, que era o costume daquela época para aquele povo judeu ali, quando alguém morria. Mas Jesus falou assim: não é momento de chorar agora. Oh, glória. Por isso que quando você vai ver aqui, que voltando no texto, que nós estava em Marcos capítulo, aleluia, 5, e no verso de número e tendo chegado para agora, versículo 40,
quando Jesus diz assim, no 39, fala, entrando disse, por que vocês estão alvoroçados? Por que chorei? A menina não está morta, mas a menina está dormindo. Ei, riram. Isso quer dizer que estava tendo um choro. Choro. Ou seja, eu pudesse ouvir entender uma coisa aqui, que naquele exato momento, quando eles chegaram ali, aquele povo estava, aleluia, ali tudo reunido para poder contemplar o choro, porque era um momento de tristeza para aquela família. Estava ali todos, aleluia, para comemorar uma tristeza, mas quando Jesus chegou, meu irmão, aleluia, a Bíblia disse que eles sorriram. Mas Jesus, aí quando chega Mateus escrevendo no que nós lemos lá, Jesus chegou e falou assim, vocês estão com instrumento para chorar aí, não vai ter choro, aleluia, eu cheguei. Deixa eu voltar aqui em Mateus capítulo 9, deixa eu observar um detalhe aqui no versículo 18. Mateus capítulo 9, deixa eu voltar aqui no versículo de número 18. Não, Mateus capítulo 9... no verso, eu estou no capítulo 8, capítulo 9, e no versículo de número 22 fala, Jesus voltando, vendo, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Aqui está falando para a mulher, e logo a mulher ficou sã. Aí no versículo 33 aqui, que é a mesma história, e Jesus chegando à casa daquele principal da sinagoga, vendo, aleluia, o povo, o alvoroço, disse, retira. Aí aqui Jesus fala, retirai-vos, a menina não está morta, mas a menina dorme. Olha, esse dois textos aqui no 23 fala, e chegando à casa do principal da sinagoga, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe, retira-vos, que as meninas não está morta, mas dorme. Eita glória! Labacandarabassura, mandaca. E riram-se dele. Ou seja, Jesus disse assim, vocês estão aqui no momento de tristeza. Não para comemorar, acho que eu vou usar a palavra, não é bem essa a palavra correta, mas Jesus chegou lá e falou assim, vocês estão reunidos aqui para chorar, para lamentar a perca. Mas eu cheguei. Não é momento mais de choro. Eu cheguei. Não é momento mais de lamentação. Ai, carabarraço. Aramanda cararacé. Eu cheguei no momento mais de choro. Aleluia. É momento de sorriso. Os instrumentistas, eu acredito, que não ficaram muito contentes. Porque tem as formas dos instrumentos, das harpas, que eles usavam ali para poder estar chorando. Mas naquela hora Jesus chegou, meu irmão. Eu quero dizer para os irmãos que estão aqui agora nos assistindo pela live, depois nós vamos colocar no nosso canal, no YouTube também, não sei se vou colocar no Instagram, não sei. Aleluia, dizer para você que está nos ouvindo agora, talvez tenha um grupo de pessoas, aleluia, comemorando a sua derrota. Mas Jesus chegou. Jesus chegou, né, irmão Bruno? Jesus chegou, irmã Rebeca. E quando Jesus chega... E esse povo aqui, meus irmãos, era para um povo que não tinha Jesus. Aleluia, irmão Fernando. Igreja do Senhor que está nos assistindo agora, vocês vizinhos da direita e da esquerda que estão nos assistindo agora, são pessoas que às vezes, aleluia, não adianta, meus irmãos, nós torcer para uma derrota de alguém. Não. Ah, pastor, eu não vou com a cara de fulano, não tem problema. O Senhor Jesus, quando Ele quer abençoar uma pessoa, eu posso, eu não gosto de meu vizinho, não tem problema. Se Jesus quer Ele abençoar, eu gostando, você gostando, não vai mudar nada. Se Jesus querer me abençoar, você gostando ou não gostando, não vai mudar nada.
Por isso que a palavra do Senhor disse assim, lá no livro do profeta Isaías, ele falando para o povo de Israel: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar da minha mão. E operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Eu vejo Deus nesse momento operando na vida de pessoas. Talvez você que está nos ouvindo agora está passando por um momento assim, meio difícil, triste, angustiante na sua vida, a ponto de alguém olhar aí não tem jeito, não tem esperança, não tem solução, aleluia, não vai ter jeito mais. Mas quando Jesus chega, Jesus muda a história, Jesus muda o cativeiro, para a glória do nome de Jesus Cristo, né, meus irmãos? E a Bíblia diz, aleluia, vamos voltar no texto lá, que é no capítulo de número, para não encerrar essa primeira parte, capítulo 5, no versículo 43, e mandou apressadamente, que ninguém soubesse. No 42, e logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com espanto, ficaram espantados. E Jesus mandou apressadamente que ninguém soubesse. Mandou dar de comer para a menina, porque eu dei vida para a menina. Jesus Cristo, ele veio para dar vida. É por isso que Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aqui, nós a gente está falando daquela mulher que tem um fluxo de sangue, aleluia, que nós lemos lá, lembra que nós falamos lá em Levítico, que era a ordem de Deus para que quem tinha fluxo e quem era leproso não podia se aproximar. Nós lemos isso lá em Levítico capítulo 15, no versículo 19. E Levítico capítulo 14 era para separar, versículo 1, separar quem tinha lepra e quem tinha fluxo. Aí nós podemos ver aqui agora em Marcos capítulo 1, no verso 40, quando aqui fala a cura de um leproso, e aproximou-se dele um leproso, e rogou que ponhasse, e pôs de joelho, e disse assim, dizia: se quer bem, pode me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quer ser limpo? Eu quero ser limpo. E tendo ele dito, aleluia, logo a lepra desapareceu, ele ficou limpo. E advestindo sua maneira que ninguém dissesse, e disse: não diga nada a ninguém. Então observa, aqui nós estamos falando da importância que Jesus tem para com o ser humano. A importância que Jesus tem para abençoar o ser humano. Entendeu, meus irmãos? Isso quando o homem diga que não tem jeito. Tudo isso, meus irmãos, eu estou dizendo para os irmãos que todas essas pessoas são as pessoas que estavam em situação. Aí trazendo para os nossos dias, quantas pessoas hoje também que estão vivendo um tempo difícil. Talvez o filho foi embora de casa. Talvez o filho está dentro de um presídio. Um parente, um amigo, sei lá, quem quer que seja. Dentro de um presídio. A ponto, meus irmãos, de alguém falar: não tem jeito, não tem esperança, não tem solução. Mas quando Jesus chega, Jesus muda a história, muda o cativeiro, para a glória e para onde Jesus... Cadê os irmãos que disse que ia louvar um louvor, né? Ou ia contar, ou ia pregar? Eu quero ver, que eles estavam doidos, ansiosos para ir para a rua. E Deus é tão bom que Deus preparou para cantar dentro de casa. Cadê os irmãos? Dormindo? Ixi, então pelo jeito não querem mesmo, não. Não acredito em negócio desse, não. Quer, irmão? Vem cá. Dá uma palavra aqui, irmã Mira. Dá uma palavra pro povo aqui, querida. Vem cá. Do jeito que tem, né? Aqui. Dá uma ajeitada aqui. Dá uma palavra pro povo aqui. É assim que funciona. Vai lá, dá uma ajeitada lá. Vem aqui, dá uma palavra pro povo. Fala com o povo, conta o corino, conta o hino. Eu quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos. Nós estamos aqui, é um culto ao vivo. Aleluia, irmã Rebeca Dias.
Tinha ali minha filha ali, que disse que ia dar tarde ansiosa para dar uma palavra. Nossa irmã Joana disse que ia dar uma palavra, mas aí acho que eles gostaram. Acho que estão descansando ali. Enquanto isso, eu colocar aqui um louvor, eu disse para minha esposa dar uma palavra aqui. E enquanto isso, eu colocar aqui um louvor da harpa cristã. Que Deus seja louvado e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Nós estamos vivos aqui, viu, meus irmãos? Nós estamos vivos. Para a glória e nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver esse louvor aqui abençoado. Para a glória e nome de Jesus Cristo. Jesus é bom. E a sua misericórdia dura de eternidade e eternidade. Nós estamos aqui ao vivo, no quintal da minha casa aqui, para a glória e nome de Jesus Cristo. Louvando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe você de perto. Saúl na furacão, pescar de Sião, pescaram pescadores para Cristo, este mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minha rede lançarei. Muitos peixes apanhando para o Senhor.